Bem antes dos romanos, muito antes de a história como a conhecemos sequer começar a ser escrita, quem é que vivia na Península Ibérica? Pois é, as suas origens estão envoltas num certo mistério, mas hoje vamos desvendar a história de um dos seus primeiros e mais fascinantes povos, os iberos. Esta é mesmo a grande pergunta que tem intrigado historiadores e arqueólogos durante séculos. A resposta, como se pode imaginar, não é assim tão simples, mas leva-nos numa viagem incrível até ao primeiro milénio antes de Cristo, a um povo que, no fundo, moldou a identidade inicial de toda esta região. Muito bem, vamos lá mergulhar nisto. Para respondermos à nossa pergunta, temos mesmo de falar sobre os íberos. É um nome que ecoa através do tempo, mas cuja verdadeira identidade é muito, mas muito mais complexa do que se possa pensar. Então, quem eram eles exatamente? Olhem, os iberos não foram um povo que chegou aqui de um dia para o outro. A sua cultura, a sua presença, foi-se desenvolvendo aos poucos, ao longo de centenas de anos, até se consolidar como uma das primeiras grandes civilizações da península. E onde é que eles prosperaram? Bem, o coração da cultura ibérica pulsava ao longo da costa mediterrânica. E esta localização era, claro, absolutamente estratégica. Não só lhes deu acesso a imensos recursos, como também os colocou no centro de importantes rotas comerciais e culturais da altura. Agora, vamos a uma parte que eu acho fascinante. Existe uma ideia muito comum sobre as origens dos iberos que a investigação mais recente veio, basicamente, virar do avesso. Portanto, preparem-se porque vamos deitar por terra um mito. Durante muito tempo, a história que se contava era esta. Os íberos eram um povo que migrou em massa do centro da Europa, uma espécie de invasão que se instalou na península. Mas a história, como tantas vezes acontece, é bem mais interessante do que isso. E é aqui que o contraste entre o mito e a realidade se torna, bem, brutal. A verdade é que os iberinos não eram um grupo único e homogéneo. Eram, na verdade, o resultado de uma fusão incrível. Populações que já cá viviam misturaram-se com influências que vinham de todo o Mediterrâneo. Não foi uma invasão, foi uma evolução. Mas atenção, esta evolução cultural não foi só uma coisa social. Os iberos foram verdadeiros pioneiros. Trouxeram avanços tecnológicos e de organização que transformaram por completo a vida na Península Ibérica. Então, que avanços foram estes? Pensem nisto. Eles dominaram a agricultura e o comércio, tornaram-se mestres no uso de metais como o ferro, o que, claro, revolucionou tudo, desde as ferramentas às armas. Começaram a viver em povoados fortificados e organizados, que eram, no fundo, as primeiras cidades da região. E talvez o mais impressionante de tudo, criaram um sistema de escrita próprio. E este ponto é absolutamente crucial. Criar uma escrita própria é um salto civilizacional gigantesco. Significa ter a capacidade de registar leis, comércio, história, cultura. Isto só vem mostrar o nível de sofisticação a que a sociedade ibérica já tinha chegado, muito antes de outras grandes potências sequer pensarem em vir para aqui. E claro, esta sofisticação toda não apareceu do nada, num vácuo. Os iberos não estavam de todo isolados. Pelo contrário, faziam parte de uma rede vibrante, super dinâmica, que se estendia por todo o mar Mediterrâneo. E estes contactos eram com os pesos pesados da época. Os fenícios, que eram os mestres da navegação, e os gregos, o berço da filosofia. Dá para imaginar o que é que esta troca significava? Não se trocavam apenas metais por cerâmica, trocavam-se ideias, tecnologias, novas formas de ver o mundo. Foi isto que enriqueceu e acelerou ainda mais o seu desenvolvimento. Então, quando juntamos estas todas as peças, que imagem final é que temos dos iberos? Bem, o que vemos é uma civilização complexa e absolutamente fundamental, cujo legado preparou o terreno para tudo o que veio a seguir. Se há uma coisa a reter, é esta. Muito antes de Roma se tornar um império e deitar os olhos à Península Ibérica, já existiam aqui sociedades super organizadas, com cidades, comércio, escrita e uma cultura riquíssima. Os íberos foram, sem dúvida, os arquitetos da primeira grande civilização desta terra. E tudo isto deixa-nos, claro, com uma última pergunta. Uma pergunta para ficarmos a pensar. Depois de séculos de domínio romano, visigodo e de tantas outras influências, o que é que terá restado dos iberos? Que traços da sua língua, da sua arte ou dos seus costumes ainda poderão ecoar, mesmo que silenciosamente, nos dias de hoje?